Olá, gente! Marcelo Rodrigues Araújo, nós estamos aqui mais um dia para bater um papo, trocar uma ideia, conversar um pouquinho. Então aí o pessoal que estiver chegando aí, eu agradeço aí, participação aí, tá? Eu sou Marcelo Araújo, Karina, Renato, obrigadão pela presença de vocês aí. Eu sou Marcelo Araújo, tá? Eu comecei na minha área de empreendedorismo, na área de vendas realmente, com 7 anos de idade. Nunca foi por necessidade, nunca foi porque eu precisei de trabalhar, mas realmente eu tive sempre prazer e sempre gostei da área de empreendedorismo. Então, com 7 anos de idade, meu patrocinador foi meu pai, onde ele me deu, pedi para ele comprar alguns chocolates. Aqui na verdade nós somos aqui de Vila Velha, Espírito Santo. Para quem não conhece, aqui tem a Chocolate Garoto, né? A Chocolate Garoto, que é referência. Agora é Chocolate Garoto Nestlé. Então ele comprou alguns chocolates e eu botei uma barraquinha, me lembro como se fosse hoje, uma barraquinha de madeira que eu fiz e vendi meus primeiros balas. De lá para cá, eu sempre trabalhei, sempre gostei de vendas, tenho 52 anos e montei várias empresas, quebrei um monte, outras eu não tinha entendido que os 3 pilares é muito importante, que é sabedoria, prática e constância. Quando eu não buscava sabedoria, eu tinha prática, mas não tinha constância também. Ou depois eu passei a procurar sabedoria e tinha prática, mas não tinha constância. E aí vai. Então não funcionou muito bem. O último caso agora, eu vendi a minha sociedade da empresa, 17 anos, uma empresa familiar, tá? Que ela funciona até hoje. E para investir realmente esse capital em sabedoria. Fiz vários cursos, etc e tal. E hoje nós estamos no pior ano das nossas vidas, que é o que? É o jogo da vida, né? Para quem não conhece, para quem quer saber a respeito um pouco mais, tem no bio do Instagram, tem um linkzinho, onde você vai ficar por dentro do que é realmente o jogo da vida. Mas nada mais é do que um curso intensivo que começou no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro, onde a gente trabalha o corpo, o espírito, a mente, ou seja, tudo isso. A minha intenção, o meu alvo principal realmente, agora que eu fiz uma migração, não na área de vendas, porque eu sempre fui vendedor, mas a minha migração foi na área, por quê? Porque eu estou migrando para a área de corretor de imóveis. Então, qual é o meu alvo principal? Meu alvo principal é ser um dos melhores corretores de imóveis da região de Vila Velha, me especializar aqui em Vila Velha e na parte de imóveis. Eu não vou falar só imóveis de luxo, mas porque aqui na Ola realmente todos os imóveis que acima de R$1 milhão ele é um imóvel de luxo, né? Estou em processo de escrita, estou escrevendo meu livro, que é de vendedor de balas e vendedor de chocolates, que até 2 anos atrás, gente, para quem não sabe, eu vendia chocolate no semáforo, né? Passei por essa fase, onde a gente teve uma pegada diferente, porque parte do empreendedorismo mesmo, eu dava o chocolate e as pessoas pagavam depois no Pix ou no PicPay, se gostasse. Até tem no Instagram uma reportagem da TV Gazeta local, né, da TV Gazeta, filiada da Rede Globo, que fez uma reportagem a respeito. Bom, hoje a nossa convidada é a Aline Lacerda. O Instagram dela já diz muita coisa. @nasci de novo, _ Aline Lacerda. Nasci de novo. E ela vai contar um pouco da sua história, de como ela também veio parar aqui no pior ano da sua vida. Eu vou chamar ela, eu acredito que ela já entrou. Então, Aline, se porventura você já estiver aí, por favor, manda o convite. Vamos ver aqui. Aline, bonito.
Estou aceitando aqui, gente. E aí, gente, vamos, enquanto ela está entrando, vamos mandar esse aviãozinho aí para a galera aí. Olá. Olá, Aline. Tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir. Posicionar a minha câmera aqui, que cortou um pouco a minha aqui. Tá show. Tá show. Então, Aline, eu fiz uma pré-apresentação, mas nada melhor do que você mesmo falar quem é a Aline Lacerda. Fique à vontade. Bom, uma excepcional tarde para todo mundo. Como o Marcelo mesmo diz, né? O nome do meu Instagram, ele diz muita coisa, né? Nasci de novo. Eu realmente sou uma pessoa que nasci de novo, através de um milagre, né? Mas aí depois eu vou deixar para falar com vocês no final, se a gente tiver um tempinho. E como eu cheguei nessa mentoria, né? Já tem muito tempo que eu entendi que o digital, ele é o futuro e o presente, né? E aí, através do Instagram, eu vi um vídeo do Pablo e eu achei muito interessante a forma com que ele falava, porque ele não só falava do digital, mas ele também falava da palavra, né? Que é um diferencial do Pablo. E isso chamou muito minha atenção. Aí eu falei assim, não, então eu vou dar mais uma atenção para isso aqui. E eu fui assistindo uns vídeos dele, eu falei assim, é isso que eu precisava. Porque eu queria entrar mais no digital, mas eu não sabia por onde começar, o que fazer, né? E lá na mentoria, existem várias formas, né, de você trabalhar no digital. E foi isso que me impulsionou a fazer a mentoria e, assim, está sendo transformador. Tanto espiritualmente, como profissionalmente, né? Muda muita coisa na gente, estilo de vida, o modo de pensar. Marcelo, né, tá aí para provar isso. Você é empreendedora, você é daqui do estado do Espírito Santo também, né? Isso, eu sou de Vitória. Eu tenho um estúdio de Pilates, que não sou fisioterapeuta, sou formada em administração, mas eu montei esse estúdio quando eu resolvi deixar de ser CLT, né? Tem alguns anos, já uns 7 anos mais ou menos. E aí eu montei esse estúdio de Pilates, fiquei com ele por um tempo, administrando ele. Depois que meu primeiro filho nasceu, o que eu fiz? Eu resolvi arrendar porque eu precisava de um tempo para ele, né? E aí eu falei assim, não vou fazer disso, eu vou arrendar, então vou ficar arrendado. E além disso, eu tenho 2 casas que a gente aluga para temporada, né? Uma casa no campo, uma casa de praia. Então eu vou me desdobrando nisso aí, sabe? E tem alguns projetos aí que estão por vir também, inclusive um projeto que você também tem, que é escrever um livro, né? Eu quero escrever um livro, Eu Nasci de Novo. Show. E para quem não conhece aqui o Espírito Santo, a Aline falou que ela tem a casa na praia, a casa nas montanhas, que aluga, né? Isso. Aqui é isso mesmo, gente. Se você está aqui com 50 minutos, você quer ir para a montanha, você vai tomar banho de cachoeira com 50 minutos. É verdade. Mas se está frio lá, você quer dar um mergulho no mar, é isso aí também. A descida é mais rápida. 40 minutos. Né? Show. E para onde você pretende chegar? Qual é o seu alvo principal? Você tem algum? Tenho. Eu quero poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Então eu quero, o meu foco está sendo aprender as áreas no digital para eu me especializar em uma, para eu poder trabalhar em qualquer lugar. Porque, por exemplo, hoje, os empreendimentos que eu tenho, de uma forma ou outra, eles me prendem de alguma forma, né? Então, assim, eu quero trabalhar no digital para poder estar ganhando dinheiro, seja como afiliado, seja como lançador, seja como copy, em qualquer lugar do mundo, né? Porque é isso que o digital traz para gente. Então, a minha meta é essa. Até o final do ano, estar conseguindo uma renda boa no digital. Perfeito. E nós já estamos praticamente quase terminando o segundo mês de fevereiro, né? Temos 10 pela frente ainda, 10 meses do curso ainda. Então, a gente vai contando realmente com micros resultados, né? A gente vai... Eu, particularmente, né, eu posso falar que um mês foi como se tivesse progredido um ano. Se a gente pegar a matemática mesmo, que a tese seria 10 anos
em um, né? Então, automaticamente, todos nós, com certeza, estamos progredindo, né? E crescendo a cada dia. Então, um mês, para mim, praticamente parece que eu passei já um ano. E nos micros resultados, você tem alguma coisa que você pode contar, onde você já viu que você somou, cresceu? Sim. Só falar aqui, ó, a Karina, a Aline, precisamos nos falar. Vamos sim, me adiciona lá para a gente conversar. Eu dou muito valor assim, a esses micro resultados, sabe? Desde que eu comecei, uma coisa que eu consegui que me ajudou muito foi destravar para fazer isso aqui, né? Para fazer vídeos. Eu É. sempre eu tive uma vontade muito grande de transbordar, né? Principalmente o amor de Deus, sabe? A palavra. E eu sempre tive receio. Ah, vai gravar vídeo, vão falar que é blogueirinha, tá querendo ser blogueirinha e tal. E aí eu sempre tive esse receio. Então eu postava as coisas, mas assim, sem aparecer, sabe? E aí, com o desafio do primeiro mês, né? Que era dar uma palestra e tal, eu já faço isso num grupo, eu criei um grupo de oração no final do ano. Então, assim, eu já faço isso, mas não na câmera, né? E aí, esse mês passado, eu comecei a gravar vídeos, né? Tô tentando gravar diariamente. E aí, tô conseguindo desenvolver melhor nisso aí. E é uma coisa que eu também quero investir, né? E outra coisa também é a questão do afiliados. Já comecei, já fiz lá o meu cadastro, estou começando a divulgar, né? Tô estudando ali o Google Ads também para poder fazer o tráfego pago. E assim, isso tem sido muito bom, muito extraordinário. É claro que quando a gente começa, o resultado ele não vem rápido, né? Mas a gente tem que persistir e tentar ser cada vez melhor naquilo que a gente está fazendo, né? Para o resultado vir mais rápido. Não, é perfeito. Você falou em relação aí à questão da palestra. Olha um fato interessante que aconteceu comigo. Eu nunca tive problema assim em relação a conversar com as pessoas, gravar e apresentar alguma coisa. Eu nunca tive problema quanto a isso, não. Mas na primeira aula do Pablo, a primeira mentoria, não sei se você recorda, ele falou: gente, vocês têm até o dia 30 para você fazerem uma palestra. É. Naquele momento, simplesmente eu saí da live e cancelei minha compra. Porque me deu um bloqueio, não sei por quê. Uma, porque eu já fazia isso, né? Eu nunca palestrei, mas eu apresento, por exemplo, estou em fase de treinamento, que é um empreendimento que é muito grande aqui no estado, em Vila Velha, que é o Taj Home Resort. Então, lá a gente está tendo treinamento praticamente toda semana, onde eu levo os clientes potenciais ou não, quem quer conhecer, inclusive quem quiser conhecer aí, só marcar, a gente vai ter o maior prazer em ir lá e apresentar a maquete, apresentar a obra, apresentar os apartamentos decorados, etc. Isso, queira ou não, quando você apresenta para mais de 2, 3 pessoas, é uma palestra, né? Mas isso me causou um bloqueio, que eu fui lá e cancelei a compra. Era noite. No outro dia eu falei, mas como assim? Por que eu fiz isso? Aí eu falei, poxa, o que aconteceu? Aí refrigerei um pouco a mente, voltei no outro dia e comprei novamente. Então, olha como são as coisas, né? Se a gente der bobeira, a nossa mente trabalha contra nós mesmo. Então, acaba te freando, te podando e etc. E uma das coisas também interessantes que você falou em relação ao que os outros vão pensar ou vão falar. Isso todas as vezes que acontece um fato, alguém chega pra gente, chega pra mim e fala, mas e aí, os outros, não sei o que, não sei o que. Aquele detalhe, gente, ninguém vai pagar o nosso boleto. Ninguém vai vir cá ver se seu filho está precisando de um leite. Entre aspas, ninguém não, né? Tem algumas pessoas na família que vê, que ajuda, etc e tal. Mas, de qualquer forma, as pessoas que falam negativamente, no caso, não vai te ajudar, né? Quando você for colocar na ponta do lápis, na mão mesmo, você vai contar na sua mão com quem você pode ajudar. Quem tem mais de 10 pessoas que pode contar, eu tenho. Deixa eu ver. Eu tenho 10.
porque eu tenho 10 irmãos. Então, todos eles, graças a Deus, eu posso contar. Entendeu? Mas é difícil. Mas, de qualquer forma, em relação às suas redes sociais, fala um pouquinho, pessoal, para te encontrar. Você tem o YouTube, como é que é? Então, o YouTube é uma coisa que eu quero criar o canal, não criei ainda. Comecei a fazer os vídeos no TikTok, aline.r.l, e aí de lá eu jogo pro meu Instagram, né, que é o Nasci de Novo, _ Aline Lacerda. E além dele, eu tenho outros Instagrams que são dos negócios, né, da chácara, da casa, e eu tenho dos afiliados, das promoções, né, então eu boto lá promoções imperdíveis. Ponto oficial. Então é um outro Instagram, eu posso colocar aqui para vocês também. E aí agora você falou aí a questão de sempre falou, né, e tal. Eu nunca tive problema quanto a falar em público, né? Eu trabalho em grandes empresas, como a Coca-Cola, eu fui supervisora de vendas, na Bianco Greza eu fui coordenadora de vendas, então assim, eu viajava o país inteiro, participando do treinamento, dando treinamento, conversando com grandes empresários, com construtoras e tal. E eu nunca tive esse problema, não, para falar, desde pequena na escola, sabe? Mas aí, com relação a aparecer em rede social, falando, assim, coisas pessoais, ou, né? Aí já, a Luana colocou aí para mim, ó. Luana Araújo é uma prima minha, ela é blogueira mesmo, tá? Ela colocou aí, ó, @cantinho do céu, _ chácara, e o @promoimperdíveis.oficial. Valeu, Luana. Então, assim, é mais essa questão mesmo que você falou, do que as pessoas vão falar. Aí eu pensei assim, como minha prima é blogueira, vão falar assim, ela tá falando porque ela quer ficar igual a prima dela que é blogueira também. Sabe? Tem essas coisas que a gente fica pensando, mas é o que você falou. A gente tem que ficar naquilo que a gente quer, que a gente sente necessidade, principalmente, naquilo que Deus toca na gente. Se é para você fazer ou não, porque eu não faço nada sem que Deus me confirme antes. Show. E em relação à corrida do dia 25, você tem intenção de participar? Eu queria muito ir, mas eu não vou estar aqui, vou estar em viagem. E eu vou estar até voltando de uma viagem, na verdade, né? Porque eu tentei sair desse ritmo do carnaval aí, de estrada e tal. Então eu peguei uma estadia lá em Minas, né? Para sair um resort lá. Eu ia até pro do Pablo, né? Mas não tinha mais vaga. Então eu procurei um outro. E aí eu não vou conseguir ir dessa vez, mas pretendo ir no próximo, sim. Para quem está aí assistindo, quem assistir depois vai ficar gravado, o que é a corrida no dia 25? É um evento de 6 eventos que vão ter durante o ano, que faz parte, né, do Jogo da Vida, que faz parte do curso, que é um evento que vai ser lá em São Paulo, onde vai ser uma corrida de 5 quilômetros. Vou ser sério para você, a passagem de volta eu não comprei ainda não, só comprei a de ida e comprei o ingresso, né, para participar. Mas Deus está no comando, vai dar tudo certo. Então nós vamos participar sim. Eu estou treinando. Falando nisso, eu te perguntar, a parte física, você está treinando todos os dias? Você já tinha hábito de exercício? O que acontece? Eu sempre tive o hábito de praticar exercício, mas eu não colocava como uma meta diária. Eu colocava assim, pelo menos 3 vezes na semana eu tenho que fazer exercício. Já hoje não, eu acordo, assim, lá em casa é muito dinâmico, eu dependo também do horário do meu marido, eu tenho um filho de 5 anos. Então, assim, se eu acordo, eu falo com ele, posso ir? Ele pode, aí eu já faço minha atividade. Eu faço uma corrida, eu vou para academia, no prédio mesmo, para não ter desculpa de ir, né? Então, assim, agora eu tô colocando a meta de fazer todos os dias. Às vezes não dá por causa da minha rotina, um dia ou outro, mas assim, pelo menos agora a minha meta subiu de 3 para 5, pelo menos 5 vezes na semana, caso eu não consiga fazer, né? Às vezes, final de semana é até mais fácil para mim do que na quinta e na sexta, que é mais corrido. Mas, assim, tem ajudado muito. E é um incentivo, porque eu estava, assim, naquele ritmo mais... Hoje eu vou, hoje eu não vou. E aí, com o Pablo, vamos correr, vamos fazer atividade física. E aquilo que ele falou, quando você faz, logo que você acorda, o seu dia é outro, né? Eu acho que é muito importante. Inclusive, Marcelo, eu não conseguia correr.
Eu tinha um problema no joelho, que eu sentia muitas dores atrás do joelho e eu não conseguia correr de forma alguma. E aí, depois do meu milagre, eu comecei a correr e eu já conseguia correr até 1 hora direto. E eu não conseguia correr 10 minutos. Show. Vamos ver aqui alguns comentários aqui, se tem alguma pergunta. Vamos lá aqui. Sempre vamos falar, precisamos seguir nosso coração. Comentário. Esse é essencial, vamos ter longe. Não, perfeito. Está dentro do que a gente está conversando mesmo. Em relação ao exercício, ou qualquer uma outra coisa, em relação a tarefas mesmo, eu tenho uma dificuldade em relação ao seguinte: se eu não faço todo dia, se eu falto um dia, o segundo já é mais difícil para mim ir. Então eu tive aqui, desde quando eu comecei agora a fazer o exercício pela manhã, que aqui eu moro em Cocar-Capari, que também próximo à praia, então eu faço na praia. Mas eu já tive um dia aí de que eu acordei e falei, pô, mas o tempo não tá legal, tá meio chuvoso, etc e tal, mas eu falei, vou. Porque eu sei que se eu faltar um dia, o outro dia vai ser complicado para mim. O Nilson está falando aqui, ó, a minha maior dificuldade está sendo cumprir todas as tarefas por causa do meu trabalho. Realmente, eu vou ser sincero, eu me programei para mim 80% do meu tempo e horário eu voltado para o curso para me poder fazer. Mas eu fico imaginando quem tem uma carga horária aí de 8 horas de trabalho, para você estar dentro do curso, realmente você tem que ser bem maleável, bem corrido, né? Ó, o Renato Nascimento perguntou aí qual foi a maior dificuldade das tarefas até agora. Para mim, por incrível que pareça, a maior dificuldade é a modelagem. Os livros, como o dia é muito corrido, o que eu faço? Eu opto muito por audiobook. Então, eu vou fazer atividade, né? Vou fazer o exercício, ou vou fazer alguma coisa em casa, eu ponho o fone e vou ouvindo ali o audiobook. O filme é mais tranquilo, né? A leitura da Bíblia também. Agora, a modelagem, eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco de dificuldade quando é uma pessoa que eu não me identifico, sabe? Ah, entendi. E assim, o Pablo falou, todas as pessoas, a gente tem algo bom para tirar delas. Mas às vezes tem uma pessoa lá, teve uma pessoa recente que ele passou que eu falei, poxa, mas não consigo modelar essa pessoa. Né? Eu tenho esse bloqueio, assim, não sei para vocês. Mas aí que está o detalhe. A modelagem, você pode modelar ele e identificar o que ele faz que não é correto e não fazer. Mas todo mundo, né? Mas todo mundo tem uma coisinha ali que vale a pena copiar para o bem, né? Mas é isso aí. Agora falou banho frio. Mas tá tão calor, Karina. Qual a dificuldade do banho frio nesse calorão? Eu quero ver no inverno. Aí eu quero ver. Porque na verdade ela mora, acho que em São Paulo. Para ela já é complicado. Nossa, gente, mas tá fazendo frio em São Paulo ainda, mesmo nesse período? Porque aqui no Espírito Santo, Karina, tá complicado de calor. Né? Aqui, o banho frio, vou falar para você, eu nunca tive problema também não, porque eu tomo banho logo depois do exercício. E como está muito quente, então para a gente aqui não tem tanto problema, né? Eu já acordo e já vou com banho gelado. Eu acordo, já vou com banho gelado para despertar. Depois do exercício eu tomo outro e durante a tarde eu tomo outro, porque eu sinto um calor aqui. Está muito quente mesmo. Então vamos lá, vamos falar um pouco agora em relação ao que a gente falou no próprio seu Instagram aqui, Nasci de Novo. Fala um pouco pra gente aí, dá um testemunho aí, o que você passou, o que aconteceu com a sua experiência. Então, no ano passado, em julho do ano passado, eu tive um AVC. Né? Eu tenho só 34 anos, não tenho nenhum histórico familiar, sempre fui ativa, né? Sempre pratiquei exercício físico e tal. E eu tive um AVC.
não vou entrar em detalhes, assim, né, da demora de atendimento e tal, mas, assim, sintomas que eu senti era só uma pressão na nuca e tal. E no dia 20 de junho, acordei e logo que eu acordei, eu tive esse AVC. Foram Fiquei um dia inteiro no pronto-socorro, ninguém descobriu o que que era. E aí, na madrugada, resolveram me internar porque estavam suspeitando de um AVC. Fiquei na UTI durante 3 dias. E eu vou falar para você, Marcelo, esses 3 dias na UTI foram transformadores na minha vida. Foi uma conversa com Deus que eu nunca tive, sabe? Então, eu acho que esse tempo que eu passei lá era um tempo que Deus precisava, só eu e ele, sem mais ninguém, porque na UTI você fica sozinho, né? Você não tem o horário da visita, mas você fica sozinho. Então, quando eu dei entrada no hospital, meu marido teve que ir embora e eu fiquei lá sozinha. E aí eu comecei a chorar, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se você vai sair dali, né? E eu só pensava no meu filho. E aí, quando eu comecei a chorar, eu escutei Deus falando assim no meu ouvido: você não está sozinha. E aí eu fui me acalmando, e aí eles me levaram para o quarto da UTI. E quando foi no segundo dia, eu tive uma crise de choro muito forte, eu sentia muito saudade do meu filho, não sabia se eu ia poder voltar. E eu estava no meu segundo dia na UTI, e os médicos ainda não sabiam o que eu tinha. Falavam que poderia ser um aneurisma, falaram que poderia, se fosse um AVC, a qualquer momento eu teria outro. E assim, foi uma dificuldade tremenda, sabe? E aí, no segundo dia, eu orando, e eu falei com Deus, falei, Senhor, eu vou fazer a diferença. Se o Senhor fizer esse milagre na minha vida, eu vou fazer a diferença aqui na Terra. E aí, quando eu falei isso, eu senti Deus segurando a minha mão, e Ele falou, continua firme, minha filha, eu estou contigo. E aí, no quarto, os médicos já estavam, assim, muito desacreditados, achavam que eu não ia andar. E uma médica, inclusive, falou para mim, Marcelo, que eu nunca mais ia poder pegar meu filho no colo. Então, isso, né, é uma coisa que mexe muito com a gente, sabe? E eu fiquei muito triste. Mas quando ela falou aquilo, no mesmo momento que eu fiquei triste, eu lembrei do que Deus falou comigo. Eu falei assim, não, não vai ser assim. E aí, no quarto dia, eles mandaram a fisioterapeuta fazer a fisioterapia comigo, né, para eu voltar a andar. E aí eu falei com ela assim, não preciso de fisioterapia, eu vou andar. Aí ela falou assim, não, você não pode nem sair da cama. Eles me davam banho na cama, né, não podia nem levantar, nem para ir no banheiro, nada. E aí eu falei assim com ela, não, eu vou. Ela falou assim, não, você não está entendendo o tamanho do seu problema. E aí eu falei para ela, não, você não está entendendo o tamanho do meu Deus. E eu vou levantar. Aí ela falou assim, eu não posso deixar você levantar, porque se você cair, a responsabilidade é minha. Eu falei assim, pode confiar em mim. Eu falei assim, eu não vou cair. Aí eu levantei, ela chamou o médico, né, assustada, não entendeu nada, porque eu tinha perdido um pouco da sensibilidade do lado direito. E aí ela falou, então vamos dar uma voltinha comigo. E foi me segurando. A parte que foi atingida do meu cérebro do AVC foi a parte do equilíbrio. Então eu tinha um pouco de dificuldade para me equilibrar, mas eu estava andando. E aí eu falei com ela, vamos dar mais uma volta? Eu vou dar essa volta sozinha, sem você me segurar. E aí eu dei mais uma volta. Quando voltou, ela falou assim para mim, olha, eu não sei explicar não, mas eu acho que aconteceu um milagre com você, porque o AVC que você teve, a demora que você teve para ser atendida, para tomar medicamento, porque no segundo dia só que eles foram diagnosticar que era um AVC. Então eu demorei 2 dias para começar a tomar o medicamento para AVC, sabe? Então eu confiei muito naquele momento e só uma coisa que eu não falei aqui ainda, que foi o ponto crucial de tudo, no momento que eu estava no pronto-socorro, que eles falaram para mim que era só uma enxaqueca. O médico falou que era uma enxaqueca brava apenas, que não era um AVC. E aí eu falei assim, não é, eu sei o que é enxaqueca, eu sempre tive enxaqueca, eu tô tendo ou um infarto ou um AVC. E aí eles ficaram comigo para lá e para cá e não me deram atenção nenhuma e de repente eu apaguei. Foi aí que eu apaguei e eu já não, meus batimentos já foram diminuindo, minha saturação. E aí, Marcelo, foi a parte mais interessante dessa história. Eu me vi no corredor branco, uma luz muito forte lá no fundo. E quanto mais, e aí eu já não ouvia nada do que estava no mundo, né?
E quanto mais a luz se aproximava de mim, mais eu sentia que era a minha hora. E aí eu falei uma frase para Deus. Eu falei assim, Senhor, me deixa ficar, porque eu não terminei a sua obra. Eu tenho uma criança que precisa de mim. E nesse momento que eu falei isso, a luz foi se afastando e eu voltei. Então, Marcelo, depois desse dia, eu nunca mais fui a mesma. Eu realmente nasci de novo. Eu fui batizada há 10 anos atrás, mas o meu verdadeiro renascimento, eu realmente nasci de novo após o meu AVC. E depois desse AVC, a minha vida espiritual ela mudou muito. Então, para mim, não faz sentido eu ficar aqui se não for para transbordar o amor de Deus. Em tudo que eu faço, sabe, profissionalmente, em tudo que eu faço, eu sempre tento passar aquilo que Deus deixou para mim, sabe? Aquela lição que eu tive ali. Não, É isso. o testemunho realmente vem só a acrescentar aquilo, o amor de Deus realmente. Eu já frequentei algumas igrejas, mas nunca foi nada assim forte, não, entendeu? Eu sempre frequentava, mas frequentava naquele sentido também. Se eu parasse um dia, não ia mais. Então, o que me chamou muita atenção no curso foi justamente isso, que tem empresarização, tem a parte de virtualização, mas também tem a Bíblia como um livro que faz parte também. Então, eu achei muito interessante e esse foi um dos motivos que eu quis entrar e entrei pro jogo da vida, o pior ano. Né? Então, é isso. Tem alguma coisa mais que você gostaria de falar, de compartilhar? Na verdade, assim, para a gente encerrar aqui, o Renato até deu a sugestão aí já do livro, ó, Uma Luz para Vencer. Legal. Tá vendo? A Karina, a mãe dela teve o AVC e não resistiu. Realmente, nem todo mundo resiste, né? Porque é muito sério. Então, gente, o que eu queria passar para vocês aqui para finalizar é que, eu não sei, nem todos aí devem estar, né, na mentoria, mas que a gente corra atrás dos nossos micro-resultados, né? Claro que o nosso foco é algo maior, é algo muito grande, mas que a gente possa festejar cada micro-resultado que a gente tenha, né? Que a gente possa transbordar isso para as outras pessoas, porque quando a gente transborda o nosso conhecimento, a gente aprende mais do que a gente ensina, né? E sempre colocar, fazer as coisas com amor, sabe? Acho que esse é o segredo para a gente ter sucesso em tudo. A gente tem que fazer as coisas que a gente faz com amor, a gente ser melhor em tudo que a gente faz. Não é porque você está fazendo uma coisa simples, uma atividade simples, uma tarefa fácil, que você vai fazer de qualquer jeito. Eu acho que, por mais simples que seja, a gente tem que dar sempre o melhor, para a gente poder ter o melhor. E ninguém consegue algo diferente fazendo só a mesma coisa. Não, verdade. Bom, gente, então agradecer a todos vocês aí. E a gente está com esse projeto aí de segunda a sexta. Sempre que tiver um aluno aí para a gente trocar uma ideia, bater um papo, transbordar, aprender, né? Esse fato aqui da gente estar ouvindo, a gente está aprendendo também. E na segunda-feira nós vamos falar com a Flávia Sene, tá? O arroba dela é Flávia Sene, ela é vendedora e ela é do Mato Grosso, se eu não me engano. Então, nós vamos estar na segunda-feira, dia 20/2, falando com ela. Lá vai ser 16 horas e aqui às 17 horas. Então, um abraço para todos vocês aí. A live vai ficar gravada. Quem assistir, quem achar interessante, quem achar que algo que foi dito aqui se faz sentido, compartilhe e manda para um amigo. Valeu? Certinho. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Um abraço, então, a todos. Tchau.